Vamos lá, Mateus capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Olha que palavra maravilhosa do Senhor para o meu, para o teu coração nessa noite. O texto da palavra diz, Mateus 8, verso 1 ao verso 4. Ora, descendo ele, Jesus, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa ocasião, amados. Mateus 8, de 1 a 4, na série Aos Pés de Jesus, com o tema de hoje, Aos Pés de Jesus, lugar de compaixão. Isso é muito especial, porque a gente, ao longo dessa série, esse é o nosso 11º encontro, alguns temas que nós já tratamos, eu queria resgatar aqui só para você contextualizar, e introduzir o nosso assunto de hoje. Aos pés de Jesus pode ser um lugar de gratidão, como nós já vimos, pode ser também um lugar de confrontação, como também já vimos, pode ser um lugar de restauração, mas também pode ser, como nós vamos ver hoje, um lugar de compaixão. Isso é muito especial. Quando nós falamos, por exemplo, de ser um lugar de gratidão, nós lembramos daquela cura que Jesus efetuou sobre 10 leprosos, E um deles, quando se viu curado, o coração dele também foi tocado e ele voltou dando glória a Deus em alta voz e se ajoelhou aos pés de Jesus para agradecer. Então, os pés de Jesus pode sim se tornar um lugar de gratidão e deve se tornar um lugar de gratidão para mim e para você, por tudo que Jesus tem feito por nós, Mas também pode ser aos pés de Jesus um lugar de confrontação, como aconteceu com o jovem rico, Quando ele chegou, se colocou aos pés de Jesus, ali Jesus o confrontou e trouxe à luz aquilo que não estava aparente, Que habitava os recônditos do seu coração, E houve ali lições surpreendentes, para a nossa vida a partir daquela experiência. Também aos pés de Jesus pode ser um lugar de restauração. Mateus 15 diz que multidão de doentes, de enfermos, de atormentados eram postos, colocados aos pés de Jesus e Jesus os curou a todos, os restaurou na saúde. Então é lindo a gente ver isso. E hoje, de maneira muito especial, aos pés de Jesus pode e também deve se tornar para nós um lugar de compaixão, onde a gente vai experimentar algo tão maravilhoso, tão especial descrito no Evangelho, de maneira muito especial a respeito de Jesus, que Jesus agia de maneira muito singela diante de situações tão dramáticas, com compaixão. E é isso que nós vemos aqui. Aí a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte, nós lemos esse texto, pastor, e não apareceu a palavra compaixão, A gente lê o texto falando de que Jesus acaba de descer do monte. Mateus coloca esse episódio no cenário que finaliza o Sermão do Monte e começa um novo capítulo, Então ele tinha ido para o Sermão do Monte, capítulo 5, no início do capítulo 5, diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e assentou e começou a ensinar os seus discípulos, E aí aqui, no final do Sermão do Monte, iniciando agora um novo capítulo, capítulo 5, porque o Sermão do Monte são 3 capítulos, 5, 6 e 7. Então, iniciando um novo capítulo, diz que ele descendo do monte, grandes multidões o seguiam. Aí diz que um leproso se aproxima dele, se ajoelha e clama a Jesus, e suplica a Jesus e pede a Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar. E acontece algo lindo, maravilhoso. Jesus toca o leproso e fala, eu quero sim, fica limpo. E ele fica imediatamente limpo. E aí Jesus faz uma alerta, uma advertência para ele, para não falar nada disso com ninguém, mas para ele ir se apresentar aos sacerdotes, oferecer oferta que a lei exigia e assim serviço de testemunho ao povo. Então você fala, mas onde que está a palavra compaixão? Bom, aqui não aparece, não está explícito,
está implícito nesse texto a compaixão de Jesus. Mas se você ler, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 40, né? 40, 41, que conta essa mesma história, vai dizer o texto lá de Marcos 1, 41, que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe, né? Tocou o leproso. Então, aqui não está dito, mas está subentendido. E lá em Marcos está dito com todas as letras que Jesus fez isso movido por compaixão. Então essa é uma das marcas do Senhor Jesus, né, ao longo dos textos dos evangelhos. A gente nota que Jesus age, né, em relação aos necessitados, em relação aos enfermos, em relação aos enlutados, em relação até aos famintos, né, em relação aos angustiados. Em muitas dessas situações fica explícito que ele faz isso movido por compaixão. E muitas vezes de maneira implícita, não está escrito, mas está dito que isso foi feito porque ele foi movido por compaixão. Então é lindo observar isso. Então, aos pés de Jesus, além de poder ser para nós um lugar de gratidão, um lugar de confrontação, um lugar de restauração, é e deve ser, sobretudo para nós, um lugar de compaixão, onde a gente vai ter um encontro com esta expressão maravilhosa, né, do afeto e do amor de Jesus sinalizado para nós, né? Sinalizando o amor, a graça, a misericórdia de Deus por nós e para nós por meio da sua compaixão. E aqui, nesse episódio, é isso que a gente vai ver. Eu queria destacar algumas coisas aqui muito especiais para a nossa reflexão nessa noite. Aos pés de Jesus, lugar de compaixão. Olha que especial. Movido por compaixão, Jesus, que acolhe a multidão, também atende o indivíduo. Eu acho isso lindo. O Jesus que, movido por compaixão, ele acolhe a multidão, é o mesmo Jesus que, movido por compaixão, atende o indivíduo. Isso é lindo. Você vê no verso 1 que Jesus desce do monte e grandes multidões o seguiam. O Mateus faz questão de narrar isso. E em vários lugares nos evangelhos, a multidão segue Jesus, né? E é interessante que Jesus acolhe a multidão. Jesus fala à multidão. Jesus, movido por compaixão, cura os enfermos entre a multidão. Jesus multiplica pão para saciar a fome da multidão, né? Jesus fala e prega também para a multidão. Então é interessante, Jesus acolhe a multidão. Jesus não se deixa levar pela multidão, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus não se deixa levar pela multidão. Jesus não se deixa enganar ou iludir pela multidão. Mas ele não rejeita a multidão, né? Ele ensina, ele fala, ele acolhe, ele cura os doentes da multidão, ele multiplica pão para a multidão, movido por compaixão. Por exemplo, Mateus 14, versículo 13, 14, você vai ver isso, né? Jesus está indo para um lugar distante, a multidão sempre está atrás dele, chega lá, ele dá de cara com uma multidão, ele vê os enfermos, as pessoas sofrendo, ele compadece e cura os enfermos. Então Jesus acolhe a multidão, mas o mesmo Jesus que, movido por compaixão, acolhe a multidão, é o mesmo Jesus que atende o indivíduo. Olha, o texto faz questão de mostrar no verso 2. Ele estava sendo seguido por multidão, né? Agora o texto diz, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. O que adorou? Prostrou-se de joelho aos pés do Senhor, colocou-se aos pés de Jesus, né? E esse leproso colocou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu acho bonito esse contraste que Mateus apresenta no Evangelho para nós. É um contraste que Marcos não apresenta, nem Lucas, mas Mateus faz questão de mostrar a multidão e o indivíduo. Isso é muito importante, porque nós vivemos num tempo em que a multidão descaracteriza o indivíduo, né? Nós vivemos num tempo em que o indivíduo é coisificado, né? Ele vira uma coisa, ele é objetificado, ele vira uma coisa, ele vira um objeto, ele vira um número, ele é despessoalizado, né? Então, nesse mundo que nós estamos hoje, né, a massa, a multidão, né, tem muito mais valor do que o indivíduo, tá certo? Porque nós viramos um número,
um número. Nós somos um número no CPF, nós somos um número no RG, nós somos um número, né? No imposto de renda, nós somos um número até nas igrejas, apenas número. Não que os números sejam ruins em si, né? Os números são bons, fazem parte da nossa vida. Mas quando o número se transforma em um objeto apenas de objetificação, né? E de coisificação e de despessoalização do indivíduo, da pessoa, aí é ruim, porque isso está na contramão da mensagem do Evangelho e está na contramão daquilo que nós vemos encarnado pelo Filho de Deus. O mesmo Jesus que, movido de compaixão, acolhia a multidão para saciar a fome, para curar os enfermos, né? para libertar os atormentados por espíritos malignos, é o mesmo Jesus que atende o indivíduo, né? E é lindo você olhar no Evangelho que às vezes, em algumas ocasiões, as coisas mais sublimes, né? Coisas assim, tão fortes da revelação de Deus que Jesus fez, foi feita para um indivíduo e não para a multidão, né? Por exemplo, o encontro com Nicodemos, Jesus disse, se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus, né? Quem não nascer da água do Espírito não vai ver o reino de Deus, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não disse isso para a multidão, ele disse isso para um indivíduo, Nicodemos. Olha que coisa linda. E também para a mulher samaritana, né? Jesus disse, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Está chegando a hora, e já chegou, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, né? Então, para quem que ele disse isso? Não foi para uma multidão, não foi numa sinagoga, não foi no templo, não foi para uma pessoa, foi para a mulher samaritana. E ele disse para ela, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Ele disse isso para uma pessoa. Olha que lindo. Movido por compaixão, Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? Ele se compadeceu do choro de uma viúva e ressuscitou o filho daquela mulher. Então, assim, é muito lindo a gente ver isso. O mesmo Jesus que, movido por compaixão, acolhe a multidão, mesmo não se deixando levar pela multidão, porque a mesma multidão que gritou Hosana na entrada de Jesus em Jerusalém foi seduzida, foi induzida, foi manipulada pelos líderes religiosos e gritou crucificam. Então Jesus não se deixava enganar pela multidão, mas ele não deixava de acolher. Mas também esse mesmo Jesus, movido por compaixão, também acolhia, atendia, olhava com misericórdia para o indivíduo. E aqui nós estamos falando de um indivíduo bem singular, bem singular. Esse indivíduo é um leproso. Observa bem, o texto diz é um leproso. E o texto de Lucas dá uma ênfase que os outros evangelhos não dão. Interessante, Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Pode ser lepra como nós conhecemos, ou pode ser alguma outra doença de pele muito grave, que poderia ser uma série de doenças, esse termo lepra. Então, mas ele estava coberto. Lucas faz questão de dizer que ele estava tomado de lepra. Ou seja, era um caso, vamos dizer assim, humanamente irreversível, praticamente impossível. Como nós cantamos na canção de abertura, aquilo que parecia impossível. Né? E era exatamente, quer nos parecer pelas palavras de Lucas, que era esse o caso desse leproso. Ele estava coberto de lepra. Era uma situação irreversível humanamente falando. E é esse indivíduo que tem a atenção de Jesus. É esse indivíduo que tem o acolhimento de Jesus. Né? É esse indivíduo que recebe uma graça especial de Jesus. Observa só, ele se aproxima de Jesus. Ele fala com Jesus. E Jesus, ele é tocado por Jesus. Então, eu acho isso maravilhoso demais. Né? Porque nós vivemos em um tempo em que a multidão, a massa, né, tem um peso significativo fora da igreja e dentro da igreja. Né? Mas para Jesus, assim como há importância e há o acolhimento para a multidão, há uma atenção muito especial para o indivíduo. E às vezes, no meio da multidão, nós nos sentimos perdidos, né? Parece que nós não somos ninguém, parece que nós não somos notados, parece que nós somos esquecidos, parece que nós não somos lembrados, né? Não somos identificados.
Não, Jesus nos conhece pelo nome, Jesus sabe das nossas lutas, das nossas dores, e o mesmo Jesus que não rejeita, né, acolhe a multidão, é aquele que dá atenção ao indivíduo. Então eu quero que você saiba, né, aqui nós temos vários irmãos, praticamente 30 pessoas aqui, 30 aparelhos, né, 30 aparelhos conectados, muito possivelmente, talvez umas 60, 70 pessoas, talvez participando aqui, quem sabe, né? Então é um grupo significativo, não chega a ser uma multidão, mas é um grupo grande, é um grupo significativo de pessoas. Mas Jesus conhece pelo nome, como aconteceu com Zaqueu. Jesus estava passando por Jericó, Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia por ser de pequena estatura. Ele subiu naquele sicômoro, ficou observando apenas para ver Jesus, e ele é surpreendido por algo, né, impensável ao seu coração, à sua mente. Jesus se dirige a Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus chama ele pelo nome e diz: hoje eu vou ficar na sua casa. Então é muito especial a gente saber que, como indivíduos, na presença de Deus, nós não somos coisificados, né? Nós não nos tornamos uma coisa, nós não somos objetificados, nós não nos tornamos um objeto para Deus. Não, nós não somos despessoalizados, pelo contrário, Deus nos trata como indivíduo, como pessoas criadas à imagem e semelhança dele mesmo, né? Ele nos conhece pelo nome, ele sabe das nossas dores, das nossas histórias, ele sabe dos potenciais que ele mesmo plantou em nós, ele sabe aquilo que ele tem como propósito para as nossas vidas, e ele conhece as nossas dores, e movido por compaixão, ele está olhando para você, está olhando para mim, está olhando para cada um de nós nessa noite. Assim como ele acolheu e deu atenção àquele leproso, mesmo estando cercado da multidão, mesmo estando assediado pela multidão, ele deu atenção naquele momento para um indivíduo. E se essa é a sua necessidade, eu clamo a Deus, clamo aos céus, que aquele que tem um olhar de compaixão voltado para a multidão, que ele também possa fazer com que você viva a experiência desse olhar de compaixão voltado para o indivíduo, que tem um nome, que tem um endereço, né? Que tem uma história, que tem uma dor, que tem uma luta. Se for você, assim como foi com esse leproso, que você possa viver essa experiência, desse toque do Salvador na tua vida, né? Movido por compaixão, que você possa viver essa graça maravilhosa, quem sabe dar um testemunho depois para a honra e glória do Senhor. O Deus que se fez carne, que se move de compaixão para com a multidão, é o mesmo que se move de compaixão para com o indivíduo. E que isso traga uma esperança renovada no meu e no teu coração, e traga experiências vivas com Deus vivo que se revelou a nós na pessoa de Jesus. Assim seja, no nome dele. Amém, amém e amém. Tem outra coisa linda aqui, linda. Movido por compaixão, o Jesus que pode também se torna para nós o Jesus que quer. Ah, isso é maravilhoso. Movido por compaixão, o Jesus que pode também se torna o Jesus que quer. O leproso disse para Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Final do verso 2. E aí o verso 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia. Ele estava diante do Jesus que pode, né? E que se transformou para ele naquele momento o Jesus que não só pode, mas quer. Porque esse é um dilema para nós. Por exemplo, nós seres humanos, nós sempre queremos, mas nem sempre podemos, não é verdade? Queremos, mas nem sempre podemos. Porque somos criaturas, porque somos finitos, porque somos limitados, porque somos pecadores, né? Há muita coisa que Deus permite que a gente possa, que a gente queira, que a gente possa. Mas há algumas coisas da dimensão vertical, que tem a ver com os céus, que tem a ver com coisas de Deus, que a gente às vezes quer, mas não pode. E Deus é o contrário. Deus sempre pode, mas nem sempre quer. Não é? Certo? A gente sempre quer, mas nem sempre pode. Deus sempre pode, porque Ele é Deus, mas Ele nem sempre quer. Por quê? Porque Deus decidiu fazer não tudo que pode, mas fazer tudo que deve, porque Ele é Deus. Não é verdade? Olha que coisa linda. Deus, sendo Deus, decidiu não fazer tudo que pode, mas tudo que deve,
porque ele é Deus, né? A sua vontade é perfeita. Então, ele não faz tudo o que pode fazer, mas tudo o que deve fazer segundo o beneplácito da sua vontade. Então é por isso que o leproso, quando chega diante de Jesus, ele não tem dúvida que Jesus possa fazer. Afinal de contas, os testemunhos que circulavam a respeito das curas, dos milagres, né, das intervenções de Jesus, libertando pessoas, curando, né, de enfermidades, curando de opressões malignas, provavelmente isso estava correndo por todos os lados. Então ele não tinha dúvida se Jesus podia fazer, mas ele colocava na dependência se Jesus queria fazer. Então ele se coloca dessa maneira: se quiseres, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então não é uma questão se Deus pode, é uma questão se Deus quer. E esse é sempre um desafio para nós, né? Porque às vezes nós enfrentamos situações de pessoas queridas que estão enfermas, a gente gostaria que fossem curadas. Nós oramos pedindo que Deus cure, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. É como Jesus no Getsêmani: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração, seguindo Jesus, porque nós não temos dúvida que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode salvar, que Deus pode intervir, que Deus pode mudar a disposição da mente, do coração, até as disposições da emoção. Deus pode, mas a questão para nós não é apenas se Deus pode, é se Deus quer. E nós entendemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e nós queremos a vontade do Senhor. E esse leproso, com muita sabedoria, com muita humildade, né, com profunda dependência, ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E é assim que nós nos chegamos diante de Deus: Senhor, se quiseres, né? Nós queremos. O Senhor pode. Então, Pai, nossa oração é: se quiseres. Nós desejamos que a nossa vontade esteja em sintonia com a tua. Se a nossa vontade estiver em sintonia com a sua, vai ser uma alegria completa. E se de repente não for a tua vontade, então nós vamos aprender a acolher, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. E aí, ele foi surpreendido. Jesus, diz o texto, estendeu a mão, tocou-lhe. Irmãos, isso é uma coisa impensável. Primeiro porque o leproso não podia nem se aproximar, ele tinha que ficar longe. Então ele já se aproximou, já se colocou aos pés de Jesus. Já é uma coisa que um religioso jamais permitiria. Falou com Jesus dessa forma, que poderia falar distante, como aconteceu com os leprosos de Lucas capítulo 17, a distância. Não, ele chegou aos pés de Jesus, falou com Jesus. E agora Jesus toca no leproso. Isso é uma coisa impensável, porque ninguém tocaria no leproso, porque você ficaria impuro, né? A lepra dele contaminaria você, e você ou ficaria doente, mais que isso, você ficaria cerimonialmente impuro, você não poderia participar do culto, do templo, da adoração a Deus. E você, além disso, se ficasse leproso, você ia ficar excluído da vida social também, você ia ser excluído do convívio social. Então você ia viver o ostracismo social e a exclusão cerimonial. Não ia poder participar do culto, do templo, das coisas que faziam parte da vida litúrgica, cultica, ali daquele momento. Mas Jesus é Deus, né? Não há... ele toca no impuro, e o impuro não tem poder de contaminá-lo, mas Jesus tem poder de curá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tocou no impuro, tocou naquele que estava, né, doente, movido por compaixão. O Deus que pode, movido por compaixão, se tornou para ele o Deus que quer, né? E naquele momento ele foi curado. O texto diz, Jesus falou: quero, fica limpo. E ele, diz o texto, imediatamente ficou limpo da lepra. Que experiência extraordinária, né? Movido por compaixão, o Jesus que acolhe a multidão atende o indivíduo. Movido por compaixão, o Jesus que pode se tornou o Jesus que quer, né? Que falou para ele: fica limpo, e ele imediatamente ficou limpo. E nós clamamos a Deus que nessa noite, segundo a vontade do Senhor, segundo os propósitos do Senhor, para a glória do Senhor,
movido pela sua compaixão. Esse Jesus que pode, se torne aí na sua vida, na sua realidade, na sua casa, na sua família, nas suas circunstâncias, não também o Jesus que quer. Que Jesus possa dizer, eu quero, fica limpo, fica sarado, fique transformado, seja sarado, seja curado, se torne convertido, eu quero. Essa é a nossa oração. Que esse Jesus que pode se torne aí, na sua realidade, o Jesus que quer, para a honra, glória e louvor do nome dele. Que experiência tremenda, né? E que possa ser assim comigo e com você. Nós possamos carregar essa experiência tremenda do Jesus que pode e o Jesus que quer, movido por compaixão, tocando a nossa vida, tocando a nossa casa, tocando a nossa família, tocando as nossas realidades emocionais, psicológicas, né? Afetivas. Que o Senhor toque aí em nome de Jesus, porque Ele não tem preconceito, não tem medo, né, daquilo que poderia contaminar o outro, não pode contaminar Jesus. Ele é aquele que purifica a nossa vida. O leproso foi purificado, curado e purificado. Que coisa linda. Ele ficou livre da enfermidade e também ficou livre daquilo que impedia ele, né, do convívio, não só social, mas do convívio cultico, da adoração ao Senhor. Então, permita o Senhor que essa compaixão tremenda que a gente pode experimentar aos pés do Senhor Jesus, faça com que o Jesus que pode se torne também, segundo a vontade de Deus, o Jesus que quer para você, para a sua vida, para a sua família e para as suas realidades. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. É Deus que decide, como foi com o leproso. E ele falou, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Isso eu não tenho dúvida. É o que nós falamos. Senhor, se quiseres, pode curar, pode transformar, pode reverter, pode dar um novo começo. O Senhor pode. Então, eu estou na dependência se o Senhor quer. E o clamor nosso é que o Senhor faça para a honra e glória do teu nome, para a bênção na vida dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa. E tem mais uma coisa linda aqui, né? Movido por compaixão, né? O Jesus que acolhe a multidão é o Jesus que atende o indivíduo. Movido por compaixão, né? O Jesus que pode se torna, segundo a vontade de Deus, o Jesus que quer. E coisas extraordinárias acontecem, como esse leproso que ficou curado imediatamente. E outra coisa, movido por compaixão, Jesus não prioriza a publicidade, mas prioriza o testemunho. Olha que coisa linda isso aqui. Olha o que o verso 4 diz. Disse-lhe então Jesus, depois dele ficar purificado, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Que coisa surpreendente. Jesus não prioriza a publicidade, mas prioriza o testemunho. E ele faz isso movido por compaixão. Não é uma coisa linda? Porque uma das coisas que nós mais queremos, né, no nosso tempo, principalmente, é a publicidade. Né? É dar publicidade. Acontece um milagre, nós queremos fazer isso se tornar público. Não é verdade? E há muitos canais de televisão e até na internet hoje, pessoas dando publicidade a milagres. E muitos deles, não todos, obviamente, alguns falsos, alguns não verdadeiros, falsos milagres, né? Alguns são fajutos, alguns são indução, são manipulação, alguns são sugestão, né? Coisas tristes, que não são verdadeiras, e é para manipular as pessoas, para enganar as pessoas, né? Para tirar dinheiro das pessoas. Então isso é muito triste, né? E não só em relação às igrejas, há muito investimento na publicidade, mas na política, né? Quanto se investe em publicidade, né? As empresas pagam, né, uma quantias assim volumosas de dinheiro para ter uma publicidade, né? Você tem aquelas pessoas que estudam, investem toda a sua vida profissional na área da publicidade. Jesus aqui nesse caso específico e em outros do Evangelho, a prioridade não era a publicidade, a prioridade era o testemunho. Por quê? Porque será bom? Porque a publicidade, nesse caso, era contraproducente, né?
E a gente vai ver que o Evangelho de Mateus não fala, mas o Evangelho de Marcos fala que ele não aguentou, né? Esse indivíduo não aguentou e começou a falar para todo mundo. Isso criou um problema para o ministério de Jesus. Jesus teve que sair e ir para outro lugar. Por quê? Porque a multidão já não deixava Jesus transitar com tranquilidade, vamos dizer assim. Deixa eu ler aqui esse texto paralelo só para vocês verem, né? Versículo de número 45 de Marcos 1, diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugar ermo. E de toda parte vinham ter com ele. Então, tornou inviável o ministério de Jesus, né? Nesse sentido de a publicidade, aumentar o volume de pessoas, né? Gente vindo, aquela multidão. E havia o problema também da perseguição dos líderes religiosos, vendo aquele volume de gente seguindo Jesus, né? Olha, então, primeiro, essa multidão de pessoas, né, criando um tumulto para Jesus transitar, os líderes religiosos querendo persegui-lo, né? E mais que isso, as pessoas dão mais atenção aos milagres do que à mensagem. As pessoas querendo dar mais atenção aos milagres do que à mensagem. E os milagres eram apenas e tão somente meio para que a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, fosse acolhida. Esse era o propósito dos milagres, né? Era apontar para Jesus como um Messias. Então, Jesus não dá prioridade para a publicidade. Por isso que ele diz aqui, ó, não digas a ninguém, mas ele dá prioridade ao testemunho, movido por compaixão, certo? Então ele diz, mas vai, mostra-te ao sacerdote e para fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então o que era isso? Eram os sacerdotes que davam o diagnóstico se o indivíduo estava curado ou não da lepra. E isso significava, se ele tivesse curado, que ele poderia retornar no tempo devido ali, conforme as regras, ao convívio social e até mesmo a participação no culto, né, no templo. Então, Jesus está preocupado não é com a publicidade, mas é com o testemunho, para o bem daquele indivíduo, para que ele pudesse, depois da verificação dos sacerdotes, conforme a lei, então Jesus estava seguindo a lei de Moisés, conforme a lei de Moisés, você vai lá e faz a oferta, que eram 2 aves, uma era sacrificada, a outra era solta, tá certo? E aí servia de testemunho para os sacerdotes e para o povo. O sacerdote ia ver que aquela cura foi genuína, foi autêntica, que aquela cura realmente foi completa, não só foi imediata, mas foi completa, foi genuína, ele foi curado verdadeiramente. Então, segundo aquilo que estava prescrito na lei, o sacerdote ia olhar, ia verificar, ele ia fazer oferta, ia ficar claro, ia ficar ratificado que ele realmente havia sido curado e que ele poderia retornar ao convívio social e poderia até retornar ao convívio cultico, à vida litúrgica ali, participando das cerimônias no templo. Então, Jesus prioriza não a publicidade, Jesus prioriza o testemunho. E isso é lindo, né? E nos nossos dias, a publicidade tem o seu lugar, obviamente, né? Mas ela não pode assumir um lugar para além do testemunho. O testemunho é aquilo que realmente importa, né? É o testemunho daquilo que nós vivemos na presença de Deus, que foi genuíno, que foi verdadeiro, que foi algo não fabricado, que foi algo não maquiado, mas foi autêntico, aquilo que nós vivemos, a nossa conversão, a nossa experiência com Deus, né? Aquilo que nós vivemos foi genuíno, foi verdadeiro, é algo que aconteceu como intervenção do céu no coração, ou no corpo, ou na vida de cada um de nós. Então, o mais importante não é a publicidade, mas o testemunho autêntico, genuíno e verdadeiro da experiência que nós vivemos com Deus, seja de uma cura, seja de uma experiência de libertação, e sobretudo de salvação, obviamente, de conversão, mas às vezes de consolo, como testemunhou. Eu vou pedir licença para a irmã Araí aqui e contar o testemunho dela aqui para os irmãos entenderem o que eu estou falando, né? Ela viveu luto recentemente, né?
da sua mãe, ela tinha vivido há pouco tempo o luto do pai, né? Então ela estava vivendo uma situação de tristeza, que é natural que todos nós vivamos. O texto do Evangelho diz que as irmãs de Lázaro choraram, né? E lamentaram a morte dele, então é natural que seja assim. E no domingo ela teve a experiência de estar lá cantando louvor, e Deus visitou ela de uma forma especial, né? E tirou um peso, alguma coisa que estava assim incomodando muito ela em relação a essa experiência do luto. E ela compartilhou isso conosco com muita alegria, e nós ficamos com uma alegria imensa. É isso, né? Foi algo genuíno, foi algo vivido com a intervenção de Jesus, com a sua compaixão, com a sua graça. Então Jesus, aqui mostrando para nós, movido por compaixão, ele não prioriza a publicidade, ele prioriza o testemunho. Aquilo que você viveu, que foi intervenção da graça, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e que deve ser testemunhado como algo verdadeiro, que veio do céu, que teve ação completa, que teve ação imediata na sua vida, né? E que não tem como ser negado, não tem como ser negado. Ninguém podia negar aquilo que aconteceu com ele, estava ali para todo mundo ver, né? Então isso é maravilhoso, é aos pés de Jesus que essas experiências podem ser vividas e essas lições podem ser aprendidas por mim, por você, né? Que esse Jesus, movido por compaixão, é aquele que acolhe a multidão, mas é aquele que abraça, que atende o indivíduo, né? Que movido por compaixão, esse Jesus que pode, porque ele tem todo o poder, se torna muitas vezes, segundo a vontade de Deus, o Jesus que quer. E quando ele quer, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, né? Aquilo que era praticamente impossível aos olhos humanos se transforma pela intervenção dessa compaixão de Deus na nossa vida através de Jesus. E movido por essa mesma compaixão, Jesus não prioriza a publicidade, mas prioriza o testemunho daquilo que ele mesmo, por sua graça e misericórdia, fez por nós, em nós, e quer realizar através da nossa vida também, né? Então, permita o Senhor que eu e você nos coloquemos aos pés de Jesus, né? Como este indivíduo, nos coloquemos aos pés de Jesus, que possamos ter a experiência da compaixão do céu encarnada na pessoa do Filho de Deus, né? Que seja assim comigo, que seja assim com você, que seja aí na sua casa, que seja aí na sua família, nos seus queridos. Quem sabe nós vamos poder, em um momento oportuno, testemunhar. Olha, aconteceu algo comigo lindo, maravilhoso, foi algo do céu, foi algo de Deus, foi pelo poder do Espírito Santo, foi pela intervenção de Cristo Jesus, o Senhor, e eu dou testemunho disso, né? Para que seja bênção na vida de quem precisa e para que seja glória ao nome do Salvador. Que seja assim. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém e amém.